No vídeo anterior, a gente falou sobre como o uso das telas está afetando diretamente o cérebro das crianças, principalmente por causa da dopamina e do excesso de estímulo. Mas existe uma consequência disso tudo que quase ninguém está discutindo, e é ela muito mais séria do que parece. Hoje, cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas com transtornos como TDAH ou TOD. E não, isso não significa que esses transtornos não existam. Eles existem e precisam ser tratados com seriedade e responsabilidade. O problema é outro. O problema é quando comportamentos que podem ser explicados pelo ambiente começam a ser tratados como doença. E é exatamente isso que pode estar acontecendo com muitas crianças hoje. Existe uma mudança silenciosa na forma como a infância está sendo enxergada. Comportamentos que sempre fizeram parte do desenvolvimento infantil passaram a ser vistos como sinais de algo errado. A dificuldade de lidar com a frustração, a agitação, a falta de interesse por atividades pouco estimulantes, tudo isso começa a gerar suspeita. Só que quando observamos com mais calma, percebemos que muitas dessas reações elas não surgem do nada. Elas aparecem dentro de um contexto muito específico que envolve rotina desorganizada, sono desregulado, sedentarismo, alimentação pobre em nutrientes, pouco contato com o mundo real, excesso de estímulos rápidos e, principalmente, o uso constante de telas. A criança não está funcionando errado. Em muitos casos, ela está apenas reagindo ao ambiente em que ela está inserida. Quando uma criança passa horas consumindo conteúdos rápidos, com estímulos intensos e recompensas imediatas, o cérebro se adapta a esse padrão. A consequência disso aparece fora da tela. Atividades comuns do dia a dia passam a aparecer lentas demais. A escola exige um tipo de atenção que já não é mais natural para aquela criança. As interações sociais ficam mais difíceis porque exigem paciência, leitura emocional e tolerância à frustração. Nesse cenário, o comportamento muda. A criança se torna mais impaciente, mais irritadiça, menos tolerante. E quando a tela é retirada, essas reações ficam ainda mais evidentes. Não é que o problema começou ali, ele só ficou mais visível. Diante dessas mudanças de comportamento, muitos adultos partem direto para uma conclusão. Isso acontece porque a ideia de que existe um transtorno acaba sendo mais confortável do que investigar e alterar o ambiente. Porque olhar para o ambiente exige mudança, exige tempo, presença e consistência. Já o diagnóstico, muitas vezes, encerra a dúvida rapidamente. Só que isso pode gerar um efeito perigoso. Quando o comportamento da criança passa a ser explicado apenas por um rótulo, existe o risco de ignorar fatores que continuam presentes no dia a dia, como o excesso de telas, a falta de limites claros ou a ausência de rotina. O resultado é que a causa permanece ativa, enquanto se tenta tratar apenas a consequência. Sabemos que esse é um ponto delicado, mas necessário. Educar uma criança exige envolvimento, exige repetição, paciência, disposição para lidar com as frustrações, tanto da criança quanto dos próprios pais. O que tem acontecido muitas vezes é uma tentativa de evitar esse desgaste. Então, a rotina acelerada, o cansaço e a falta de tempo fazem com que as soluções mais rápidas pareçam mais viáveis. E é nesse contexto que a tela acaba ocupando um espaço que antes era de interação, da convivência e da brincadeira. E assim, aos poucos, a criança vai perdendo a oportunidade de desenvolver habilidades fundamentais para a vida, como esperar, negociar, lidar com o tédio e se adaptar às situações desconfortáveis. Por isso, antes de chegar a qualquer conclusão definitiva, existe um caminho que pode trazer muita clareza. Observar a criança em um ambiente diferente, a partir disso, reduzir significativamente o uso das telas, organizar melhor a rotina, o sono, a alimentação, aumentar o tempo de presença real e estabelecer limites consistentes. Já é suficiente para revelar muita coisa. E em muitos casos, o comportamento começa a mudar em poucos dias. Isso não invalida a existência de transtornos reais, mas ajuda a diferenciar o que é estrutura do que é consequência do ambiente. A gente sabe que fazer esse tipo de mudança não é simples e quando a tela é retirada, é comum que a criança reaja com intensidade. Irritação, choro e resistência fazem parte desse processo, especialmente quando já existe um padrão estabelecido. Então, nesse momento, é importante não deixar que o seu cansaço te vença. E essas reações podem dar a impressão
de que a situação está piorando, quando na verdade o que está acontecendo é o oposto. E o que ficava antes escondido agora se torna visível. E é justamente nesse momento que muitos adultos desistem, porque o desconforto é grande. Nós não estamos aqui para negar diagnósticos ou ignorar dificuldades reais. O que queremos é te ajudar a ampliar o olhar. Antes de achar que existe um transtorno, é importante entender o contexto em que essa criança está vivendo e que muitas vezes vale a pena primeiro ajustar o ambiente, porque em muitos casos, pequenas mudanças já são suficientes para transformar completamente o comportamento de uma criança. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no canal e acompanhe os próximos conteúdos, porque essa conversa ainda está só começando. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu alguma mudança no comportamento de uma criança depois de reduzir o uso das telas?